Pai seja convosco. Você estava assistindo a Copa hoje? Tô achando que estavam, viu? Final da Copa. Abra suas Bíblias em João capítulo 14. Podemos ler? Filhão, o microfone pode deixar só o suficiente para gravar, tá bom? Pode baixar aí. João 14, versículo de número 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Vamos repetir comigo? Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Siga mais alguns versículos. Versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará... Obrigado, eu leio agora. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique para sempre convosco, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Muito bem. Esse texto que nós estamos lendo, Jesus falou sobre uma expectativa que Ele tem comigo e com você. E qual é essa expectativa? É que você faça obras de Cristo. Em outras palavras, que você faça as obras de Deus, que foram as obras de Cristo. Ok? Então ele disse: todo aquele que crê em mim, esses também fará as obras que eu faço. E Jesus falou: ele vai fazer maior do que estas. Ou seja, vai fazer obras maiores do que a que eu mesmo estou fazendo. Ele diz: por quê? Porque eu vou para o Pai. Então veja, existe uma expectativa de Deus de que nós façamos as obras de Deus. Estão comigo? Há uma expectativa que nós façamos as obras de Deus. Deus tem uma expectativa com os seus filhos, que façamos as obras de Deus. Se eu terminar essa pregação hoje apenas com essa frase, eu estou contente. Há uma expectativa de Deus com relação a você, que você faça as obras de Deus. Amém? Há uma expectativa de que você faça obras maiores do que aquelas que Jesus mesmo fez. Fazer as obras de Deus distingue quem é nosso Pai. Estão comigo? Fazer as obras de Deus diz quem é o seu Pai. Há uma expectativa de que os filhos de Deus façam as obras de Deus. Jesus estava conversando com os fariseus, e eles estavam dizendo que eles eram filhos de Abraão. Eram filhos de Abraão. E que, portanto, eles não temiam coisa nenhuma. Em outras palavras, eles estavam dizendo: eu sou filho de Deus, e eu não temo coisa nenhuma, já está tudo certo, a minha vida já está resolvida. Jesus olhou para eles e diz assim: se vocês são filhos de Abraão, então faça as obras de Abraão. Se você é filho de Deus, então faça as obras de Deus. Mas Jesus se voltou para eles e disse assim: vocês são, na verdade, filhos do diabo. Porque vocês fazem as obras do diabo. Vocês estão comigo? Então veja que essa declaração de Jesus acerca de que
Vocês farão as obras que eu faço e as fará maiores do que as que eu faço. É uma expectativa real de Deus, de que os seus filhos façam as obras de Deus. Tudo bem. Fala com o seu irmão que está do lado, está muito tenso. Já devo chamar o louvor? Dá uma quebrada aí que o negócio está tenso. Isso, dá um sorriso, olha aí para o lado, veja, olha que lindo, que bacana. O Ian está com torcicolo já, olha só. Calma, gente, nós estamos só introduzindo a mensagem. Olhe, se acalme. Muito bem, ok? Abra os braços, rema aí. Tem uma expectativa de Deus, irmãos, de que nós façamos as obras de Deus. Estava conversando com os irmãos de manhã sobre uma conversa que eu tive com um rapaz muito inteligente. E esse rapaz falava sobre... Ele é ateu, acredita na teoria da evolução, é um colombiano, cursa biologia, está fazendo um intercâmbio aqui no Ceará, e por acaso tivemos uma conversa muito agradável. Infelizmente tivemos que interromper porque a noite, chegou meia-noite e tal, e a gente ia ter que dormir, e ele estava na casa dos outros, tivemos que interromper, mas um camarada muito inteligente e tal. Então ele estava dizendo que Deus está fora da equação da vida. Deus está fora. As coisas acontecem aleatoriamente. Não existe uma inteligência por trás de tudo. Deus está fora. Portanto, a solução para o problema dos homens é conhecimento, é ciência. A ciência resolverá o problema dos homens. Todos os nossos problemas é porque não temos ciência. Isso era o raciocínio dele. Então eu perguntei para ele, por que é então que a ciência aumenta e aumenta também os problemas humanos, as dores humanas, os conflitos humanos, as dificuldades humanas, a criminalidade e etc, etc. Já que a ciência resolve o nosso problema. Uma outra pergunta que eu faço para você. Você quer me dizer então que não há diferença entre você e um cachorro? Quando você morrer e o cachorro morrer, foi a mesma coisa. Está certo? Porque se você está dizendo que não tem Deus, portanto você não tem o Espírito, você é só um ser biológico, então quer dizer que você e um cachorro morrendo é a mesma coisa. E obviamente isso é uma resposta chata, porque eu cachorro, né? Fica chato responder assim. Mas enfim, eu estou dizendo para ele que Deus é a solução para a maldade humana, não a ciência. O encontro com Deus é que vai capacitar o homem a resolver um problema interno, que é o problema da maldade intrínseca nele. Já nasce assim. Você olha para um bebezinho lindo, maravilhoso, e ele já nasce chantageando os pais. Ele já nasce manipulando os pais. E os pais bobão fazem tudo que os filhos querem, em vez de ser pai para os filhos. Os pais precisam aprender a ser pais. O pai e a mãe têm a função de arrancar a loucura da alma da criança. A Bíblia chama de loucura. Os pais que são bonzinhos demais com seus filhos estão matando seus filhos. Não estão amando seus filhos. Enfim, a mensagem não é essa, mas só escuta isso. Só escuta isso. Vamos voltar aqui. Estão comigo? Isso. Então onde é que eu estava? Peraí. É o quê? Fala, João Vitor. João Vitor está com medo. Vou voltar aqui para algum ponto. O cachorro morreu, isso. Isso mesmo.
Isso, obrigado, Carlinha. Era esse ponto. História da maldade. Como resolver o problema da maldade humana? Então, esse rapaz está dizendo que o problema para resolver, a solução para resolver o problema humano é a ciência. E eu estou dizendo, e por que a ciência cresce e a maldade aumenta proporcionalmente? Né? A ciência aumenta, a maldade também aumenta. Como é que vamos resolver esse problema? Porque as crianças já nascem com uma inclinação para o mal, para aquilo que é errado, para aquilo que é ruim. Já nasce, ninguém ensinou. Eu preciso ensinar uma criança a ter fé. Eu preciso ensinar uma criança a andar direito, a ser correto. Eu não preciso ensiná-lo a ser errado. Eu não preciso ensiná-lo sobre o medo. Eu não preciso ensiná-lo sobre mentira. Eu não preciso ensiná-lo sobre roubo. Não preciso, ele já faz. Vai brincar com um coleguinha, achou o brinquedo legal, viu uma oportunidade, ele escondeu ali, levou, botou dentro da calça. Quem foi que ensinou aquilo? Ele já nasce, já sabe. Tem uma criança que visita lá a casa da minha cunhada. E quando ela se dá por conta, desapareceu linha, desapareceu tubo de linha desse tamanho, pedaço de roupa. Uma criança. Cinto. Ela desapareceu. Quem foi que ensinou isso para essa menina? Ela rouba. E tantas outras coisas, né? Então, como é que a água foi parar dentro do coco? Pensa aí, por favor, né? Reflete como foi que a água foi parar dentro do coco, não sei. Né? Você não sabe como o osso é formado dentro do ventre da mãe. Como é que um osso de uma criança é formado? Como que se formou? Se formou, sem que você soubesse como. Então a maldade, há uma maldade intrínseca dentro do homem, que nasce com o homem, que não é a ciência que vai resolver. Não é a ciência. Precisa ter um encontro com Deus para que essa maldade seja retirada. Aí o rapaz olhou para mim e disse, muito bem. Porque eu estava citando um exemplo para ele que Einstein descobriu a teoria da relatividade. Pegaram a teoria da relatividade e criaram uma bomba atômica. Eu digo, está vendo como a ciência funciona? Você descobre uma coisa fantástica, alguém vai lá e faz uma bomba. Olha que legal. Ciência resolve o nosso problema. Aí ele diz, muito bem, e se eu te disser que foi um cristão que jogou a bomba? Eu digo, você me lasca desse jeito. Como é que nosso argumento vai chegar num bom termo, né? Foi um cristão que jogou. Aí eu digo, pois não é, agora você me destruiu. O que acontece? É precisamente isso que ocorre. Porque para muitas pessoas basta ir para a igreja. Para muitas pessoas basta achar que faz parte de uma religião. Queridão, tem um monte de crente indo para o inferno. Desculpa aí. Nós estávamos, eu não sei se eu devo falar, mas algumas pessoas estavam no evento e fizeram lá um monte de pessoas, de crentes para auxiliar o trabalho lá. Quando foi na hora que foram orar pelos endemoniados, quem ficou endemoniado foi os auxiliares crentes. O que vocês acham de um negócio desse? Fazemos um evento para os pecadores, pegamos os irmãos para servir de aconselhador, coloca a sua batinha, e vão lá, né, na hora de orar pelos demônios, um monte de gente fica demoniada, inclusive os auxiliares. O que vocês me dizem disso? E ainda tinha um que disse que na hora que viu o negócio acontecendo, tirou a bata e disse, eu não estou aqui, não olhe para mim. Vai que esse demônio confessa meus pecados. E se ele confessar meus pecados, eu digo logo, você é pai da mentira, você não sabe das coisas. O cara já tem a estratégia para sair daquela situação difícil. Eu digo, oh, Jesus, meu Deus, como é que nós vamos parar?
O cara já tinha uma estratégia para responder o demônio se o demônio se apossasse dele. Meu Deus. Crente. Vocês estão comigo? Então, esse daí vai jogar a bomba atômica. Por quê? Porque não houve regeneração. Não houve novo nascimento. A pessoa está brincando de crente, irmãos. Irmãos, quando alguém tem um encontro com Deus, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. No último dia, quando Deus se assentar no seu trono, estarão diante dele todos os povos das tribos, línguas, raças e nações. E a Bíblia diz que serão abertos os livros. E o que são os livros? Os livros está registrado tudo que nós fizemos. Tudo. Escondido ou não escondido. Está registrado tudo. O apóstolo Paulo diz, ou melhor dizendo, o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, se nós bem soubéssemos quando nós estamos, deixa eu usar esse termo, quando as pessoas estão pecando, o diabo está lá, macho, está vendo tudo. Os anjos estão vendo tudo. Está assistindo tudo, está registrando tudo. O acusador registra tudo, não deixa passar nada. E aquilo está registrado nos livros eternos. Quando as pessoas se comparecerem diante de Deus, os livros serão abertos. E os livros vão apresentar as nossas culpas. Qual é a diferença então? É que existe um único livro. Existe os livros e existe o livro. E a Bíblia fala que será aberto o livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro. Aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro não passarão por essas coisas. Então veja que não é brincadeira. Ah, eu sou de Deus. Cara, o negócio é muito sério. Então o camarada tá lá dizendo, eu sou crente, não sei o que, na hora que o demônio entrou nele. Entrou nele. Por quê? Porque o diabo disse, esse aqui é meu. Eu entro na hora que eu quero. Agora vai entrar no que é de Deus. Entra uma ova que entra. Não entra. Porque há um selo de propriedade, queridão. Há um selo de propriedade. Quando alguém nasce de novo, Deus põe um selo de propriedade. Esse é do eterno. Eu me lembro um caso, já falei isso para vocês, a história dos 3 palitos, só tem 3 pregos. Então cito sempre as mesmas histórias. 6 meses depois, para ver se faz uma diferença, mas tudo bem. Então vocês se lembram daquele episódio de um homem que foi fazer um trabalho de bruxaria. E foi dito a ele para ir no cemitério e pegar lá alguma coisa lá do cemitério. Quando foi no dia certo que ele ia fazer a escavação lá para exumar, já tinha pago quem deveria pagar para poder ter acesso ao cemitério. Já tinha subornado quem precisava subornar. E ele estava lá para fazer o trabalho dele arrancar. Quando ele estava arrancando, apareceu o próprio diabo do lado dele e disse, não toque nesse. Não toque nesse. Por quê? Disse, porque esse é lá de cima. Não toque nesse. O cara está morto, irmão. O cara está morto. Mas não podia tocar nele. Morto. Vocês se lembram da história de Eliseu? Eliseu, o profeta, que recebeu a unção dobrada de Elias, morreu, foi sepultado. Uma certa ocasião, estavam cavando lá um lugar para enterrar um determinado morto, e estourou uma guerra. E quando gritaram, estourou a guerra! Pobre dos homens que estavam para enterrar o outro lá, não tinha tempo mais de enterrar, jogou dentro da cova, era a cova de Eliseu. Na mesma hora que tocou os ossos de Eliseu, o morto ressuscitou, saiu correndo. Ele não sabe se corria. Ele não sabe se corria do exército ou se corria do cara que ressuscitou depois que tocou Eliseu. Os ossos de Eliseu
estava carregado de unção, estava carregado da presença de Deus, estava carregado, entranhado de Deus, os ossos. Então olha que coisa fantástica, olha que coisa fantástica. Então, se não houver um encontro real com o Senhor, vocês creem em Deus, né? Se não tiver um encontro real com o Senhor, não adianta de brincar de ser crente não, irmãos. Estão comigo? Porque nós não precisamos ser maçã podre, colocado dentro de uma cesta, cheio de cera, não é verdade? Você tem uma cesta de maçãs e tem uma que está podre. Então o que se faz? Enche aquela maçã podre de massa, pinta ela, coloca no meio das outras. Adiantou alguma coisa? Não, ela continua podre por dentro. Então, do mesmo jeito, quando a gente vem para o Senhor, se o Senhor não arrancar a parte podre, não adianta maquiar. E como é que é maquiar? Você entra na igreja e você faz tudo que é certo. Você pergunta, é certo fazer isso? Vixe, não vou fazer. É certo fazer aquilo? Vixe, não vou fazer. Querido, cara, quando você nasce de novo, você não pergunta se é certo, você sabe. Quando a pessoa pergunta se é certo, ela já está querendo fazer, ela quer só uma licença. Você me dá licença? Como assim? Se você não tem árbitro dentro de você para dizer o que é certo e errado, quem sou eu para ficar dizendo? Vocês estão comigo? Existem pessoas que dizem, eu vou fazer determinada coisa porque a minha igreja proíbe. Eu não proíbo ninguém de fazer nada. Você é livre, absolutamente livre. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje fosse dito, não tem mais inferno, viesse um anjo do céu dizendo, eu vim trazer uma nova mensagem, e a mensagem é, acabou o inferno, não tem mais condenação, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Quantos de nós não iríamos contar o dia do carnaval? Falta quantos dias? Oh meu Deus, ainda falta 6 meses. Meu sonho era ir para o Rio de Janeiro. Então para a beira-mar ali já está complicado. Ou seja, um monte de gente, só o que queria era uma palavra de liberação. Libera a gente, que eu vou botar para quebrar. O que aconteceu? Esse nunca nasceu de novo. É só uma maçã que maquiou e colocou no meio das outras. Não houve novo nascimento. Quando acontece o novo nascimento, a pessoa não deseja mais lavagem, não deseja mais vômito. A estrutura interna dele foi mudada. As obras que ele quer fazer agora é outra. Jesus falou, vocês irão fazer as obras que eu faço e as fará maiores ainda. Há uma expectativa de Deus de ver as obras dos seus filhos. O que os meus filhos vão fazer? Ok, eu vou entrar dentro de você, vou mudar seu coração, botar minha própria natureza dentro, vou tornar você filho de Deus. E há uma expectativa, eu vou ver as obras do meu filho. Veja aqui em 1 João, no capítulo 3... 1 João capítulo 3, o Senhor diz assim, o apóstolo João, ele diz assim, vejam, que grande amor nos tenha concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então veja, ele começa dizendo, irmãos, veja como Deus nos amou com grande amor. Ele nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Nós o somos filhos de Deus. Por isso o mundo não os conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então veja, foi um grande amor de Deus que operou para nos tornar filhos. Filhos de Deus. Qual é então a evidência de que nós somos filhos de Deus? As obras. As obras de filho. Jesus pergunta para ele, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão? Sim.
Cadê as obras de Abraão? Porque o que diz que vocês são filhos de Abraão são as obras. Aí Jesus falou, vocês na verdade são filhos do diabo, porque vocês fazem as obras do diabo. Então não adianta dizermos, sou filho de Deus, se eu faço as obras do diabo. Estão comigo? O que é filho de Deus busca viver para a glória de Deus. Estão comigo? Os que são de Deus buscam viver para a glória de Deus. Isso deve ser um alvo da vida de alguém que foi regenerado por Deus. Deus entrou nas entranhas e arrancou a parte podre e colocou lá dentro o seu doce espírito. Jesus falou, vocês farão as obras que eu faço, vão fazer maiores obras, porque eu vou para junto do meu Pai e vou enviar a vocês algo que é santo. Estão comigo? Por causa dessa pessoa que é santa, que vai habitar dentro, é que você fará as obras de Deus. Sem o Espírito Santo, não dá para fazer as obras de Deus. Impossível. Na verdade, sem a obra do Espírito Santo, não dá nem para você ser crente. Que dirá fazer as obras? Por quê? Porque para você ser crente, primeiro, a sua mente precisa ser iluminada. E para ser iluminado, precisa de um poder sobrenatural em operação. Para ter a mente iluminada pelo Evangelho, não se descobre isso estudando Charles Darwin, estudando filósofos europeus, ou mesmo brasileiros. Para que alguém tenha uma mente iluminada, só pelo poder do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 4, olha o que a Bíblia fala. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, 2 Coríntios 4, versículo 3, se o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Então existem muitas pessoas que estão perdidas, e por que estão perdidas? Porque suas mentes não conseguem ter revelação do Evangelho de Jesus. Depois ele diz, nos quais, ou seja, nesses que se perdem, o Deus deste século cegou o entendimento deles. Por causa disso é que eles são incrédulos. Porque há uma cegueira. Eles não conseguem ver. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então há uma cegueira. Mas no dia em que o Espírito Santo arranca essa cegueira, a pessoa vê. E quando a pessoa vê, ela não precisa mais de ninguém do lado dela dizendo, vem para Jesus. Não precisa. Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade, nunca precisei de babá espiritual para mim, nunca. Nunca. Hoje criou-se um modelo de discipulado. E tem um monte de gente dizendo, eu não tenho discipulado. Queridão, se tu nasceu de novo, cabra, se os teus olhos forem abertos, podem dar chute na tua bunda e você volta. Você é firme. Você é firme. Há uma rocha inabalável estabelecida dentro de você. Você não precisa de babá espiritual. Você precisa de irmãos que vão lhe ajudar em oração. Isso é bíblico, está certo. Mas não existe aquela dependência espiritual. Essa semana eu estava visitando uma família. E eu estava falando isso para eles. Não é da nossa igreja. E eles estavam falando sobre um pastor que praticamente carrega as pessoas no colo e não sei o que. Eu digo, irmão, eu não concordo com isso. O pastoreio, ele acontece por meio da palavra. O pastoreio acontece por meio da palavra. Você ouve a palavra e você alinha a sua vida. Você é alimentado por um dom espiritual. E a partir daquele alimento espiritual, você ama a Deus, segue a Deus, serve a Deus. Mas você não precisa de uma pessoa carregando você nos ombros. Porque você não é deficiente espiritual. Você não é um deficiente físico. Não tem banheiro para deficiente físico no céu.
Aliás, deficiente espiritual. Imagina, no mundo espiritual, deficientes que você tem que andar com cadeira de roda, porque ela não é autossuficiente. Não, irmãos, não existe defeituosos espirituais. Aqueles que nasceram de novo, eles são saudáveis, semelhantes a Cristo. Eles são fortes, são ousados, eles são dos que creem, são dos que avançam. Irmãos, os desafios que tem que vencer nos últimos tempos, não dá para fraco, irmãos. Fracos vão ficar no meio do caminho, eles vão desistir. As primeiras pressões que acontecerem, eles voltam para trás. Os primeiros cristãos, eles não ficavam magoadinhos porque o irmão não falou com eles. Eles eram jogados na jaula do leão, querido. Jogado na jaula do leão. Oh, não olharam para mim, não gostaram comigo, não me visitou, gritou comigo, falou feio, queridão. Apocalipse diz que o reino de Deus é para os que vencem. Aos que venceram, não é para os fracos, o fraco fica no meio do caminho. No livro do Apocalipse, lá nos últimos capítulos, está escrito, ficarão de fora. Os fracos, os medrosos, os tímidos, ficarão de fora. Quem são os tímidos? São os que não são ousados, são os que não creem. São os que retrocedem, são os que se intimidam, são os que não avançam. Ele disse, vai ficar de fora, não entra. Então, preste atenção, o que eu estou lhe dizendo aqui. Esse chamado de Deus para nós, ele muda a gente por dentro. E há uma expectativa nele. Há uma expectativa nele. Não dependa de pessoas puxando você. Não dependa de ninguém puxando você. Você é automotivado. Você busca dentro de você, garra para fazer. Não estou dizendo que você não tem que depender dos seus precisados. Claro que precisamos. Precisamos de pessoas de grupo de oração. Precisamos. 2, 3. Cada um precisa ter. Pessoas a que ele pode recorrer na hora que a situação fica preta. Na hora que a jaula do leão é aberta. Preciso de amigos intercessores. Porque existem momentos de fragilidade, existem momentos difíceis. Mas não é sempre. É um período, é um tempo, é uma fase, é uma circunstância. E eu preciso de pessoas, assim como Sadraque, Mesaque e Abdênego. Tinham um ao outro. Quando Daniel tinha um problema, o que ele fazia? Chamava seus amigos. Escuta, o rei está dizendo que vai cortar nosso pescoço. Se nós não revelarmos os segredos. Daniel disse, vai rolar o pescoço de tudo que é sábio. Então Daniel chama seus amigos e diz, vamos orar. Não vamos abrir mão enquanto Deus não rasgar os céus e não nos der as respostas. E eles oraram, buscaram seus amigos, de manhã, de tarde, de noite, não importa. Entraram intenso em Deus. Até que Daniel abriu a porta do seu quarto, chamou o sátrapa e disse, vem cá, me introduza na presença do rei. Eu já tenho a resposta. Meu Deus, um grupo de oração. Jesus, desculpe a expressão, coitado. Entre aspas, estava cercado de péssimos amigos, né? Jesus estava passando a fase mais difícil da sua vida e chamou Pedro, Tiago e João. Vamos lá, meus parceiros. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Vamos! Come on, please. Chegaram no monte. Jesus se distanciou um pouquinho. Vamos orar, negão, que as trevas estão intensas. Aí Jesus vai, quando volta, os cabras estão dormindo. Ah, meu pai. Acorda, criatura. Vamos orar, criatura. As trevas são intensas. Tua carne é fraca, não vai suportar a pressão. E os cabras dormindo. Jesus volta. Fica lá. Jesus volta a segunda vez, estão dormindo de novo. Jesus volta para a terceira vez para orar. E os seus poros já começam a transpirar sangue. A pressão já se torna insuportável. Quando ele disse que já terminou, já acabou a intercessão, Jesus volta, estão dormindo. Disse, agora não adianta mais não, pode continuar. Já ferrou tudo que tinha de acontecer, já aconteceu, vocês são péssimos. Mas não se preocupe não, eu intercedi por vocês, seus incrédulos, né? Jesus intercedeu por eles. E então Jesus logo em seguida foi capturado e passou por todo aquele processo que ele iria passar. E como ele previu, os discípulos se perderam todos. Eles não suportaram a pressão. Na hora que a primeira mulher pergunta, és tu quem estava com Jesus? Eu?
Veja se eu tenho cara de crente, né? Veja se eu tenho cara de crente. Tinha cara de crente não. Negou Jesus. E depois desse processo para se restaurar de novo, foi uma batalha desgraçada. Porque, irmãos, na hora que a gente tropeça no momento da guerra, para se levantar de novo é bem ruim. É um tropeço na hora do conflito. Foi o que aconteceu com Pedro. Na hora de orar, ele estava dormindo. E quando a pressão veio, Jesus fala: tua carne não vai aguentar. Tua alma não vai aguentar. Não vai aguentar. E depois lá estava Pedro. Pedro pegou e disse: bem, eu vou desistir do ministério hoje mesmo. Eu vou comprar meu barquinho de volta. E ele foi. Comprou seu barquinho de volta e disse: não dá mais para mim. Tenho mais cara de olhar para Jesus. Eu sabia que o ministério não dava para mim mesmo. Seguir Jesus não é muito fácil e tal. Aí ele pegou e voltou lá para as suas redes. Mas, queridão, lindo de Jesus aqui, quando ele ressuscitou, ele disse: vai anunciar aos discípulos e a Pedro. Havia uma designação específica para Pedro. E Jesus foi depois pessoalmente aparecer a Pedro para restaurar Pedro. Ele disse: Pedro, quando tu te converteres, vai ser pastor, cara. Eita, porque para ser pastor tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente. Então ele disse: quando tu se converter, vai pastorear, macho. Ai, meu Deus, enfim. Então, nós somos chamados, queridos, para manifestar as obras de filho. E não dá para manifestar as obras de filho sem o Espírito Santo. Na verdade, não dá nem para ser crente sem o Espírito. Porque sem o Espírito, os seus olhos não são iluminados para enxergar o Evangelho. Não é. Talvez os seus olhos sejam iluminados para enxergar a religião. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, a minha obrigação, meu isso, meu aquilo. Só isso. Mas isso só muda você por fora. Você muda sua roupa, você muda seu cabelo, você muda seu jeito de andar, você muda suas joias, você muda seu batom talvez. Mas é só isso. E dentro? Não muda nada. Porque para mudar dentro, só por meio de uma revelação do Espírito Santo. Então, ele disse: aqueles que estão caminhando para a perdição, eles estão cegos. Mas existe uma promessa lá em 2 Coríntios 4, como nós lemos, que diz assim: assim como Deus disse no princípio de tudo, ele disse assim: haja luz, e houve luz. Ele disse: do mesmo modo acontece aquele que crê. Então, quando aquele crê, quando alguém crê, a Bíblia então está dizendo que existe um poder de Deus liberado para trazer luz. Para trazer luz. O mesmo poder que Deus usou no princípio da criação, no meio do caos, no meio das trevas, Deus bradou uma voz e disse: haja luz. E a Bíblia fala: e houve luz. A Bíblia fala: do mesmo jeito ocorre aos homens. Então, o que eu entendo que o mesmo poder que Deus liberou para criar os céus e a terra é o mesmo poder que ele libera para salvar um homem. O mesmo Deus que disse: haja luz, para você ter noção do nível de trevas que o ser humano entrou. Para Deus tirá-lo daquele ambiente de trevas, só o poder de Deus, para entrar naquele ambiente de trevas e fazer raiar a luz, para ele vir para fora. Então, sem o Espírito Santo, nem regeneração, nem para ser crente dá. Precisa de um poder sobrenatural para alguém ser regenerado. Eu fico pensando que às vezes a gente tem um cuidado tão grande para não machucar uma pessoa que a gente quer ganhar para Jesus. Você já viu isso? A gente gira céu e terra, a gente atravessa oceanos, a gente engole camelo, a gente faz o... Por quê? Porque a gente não quer magoar aquela pessoa que a gente quer ganhar para Jesus, a gente quer tratar com tanto melindre,
aquela pessoa que a gente está querendo ganhar, sabe o que acontece? Aquela pessoa, ela está revestida de soberba. E nós estamos só aumentando a soberba delas. Eu não sei como é que acontece, não sei como é que a gente tem que fazer, não. Porque a soberba é grande. E a gente fica adulando como se aquela pessoa fosse o rei Jim. Já viu o rei Jim, aquela criancinha que tem dentro de casa, que é o rei Jim da casa? Faz tudo. Derruba a panela, quebra a televisão, e chuta a canela do pai e da mãe, e grita e berra e faz aquela coisa toda. O rei Jim da casa. Muitos perdidos são mais ou menos daquele jeito. E a gente fica... Quebrou meu sofá. Né? Porque afinal de contas a gente não pode magoar, bichinho. Cara, o pecador tem que saber que ele é pecador e ele está perdido. E as trevas em que ele está não é brinquedo, ele está em trevas profundas. Ele está numa dimensão onde o diabo é o rei. E só o poder de Deus para arrancá-lo. Não tem mendiga do mundo que arranque ele de lá. Só o poder de Deus, que vem por meio da revelação do Evangelho, que só o Espírito produz, é que arranca essa pessoa das trevas. A adulação não arranca. Não arranca. Então veja Jesus falando. Vocês farão as obras que eu faço. Se vocês são meus filhos, vocês farão as minhas obras. Amém? Olha o que diz em João capítulo 17, versículo 4. Diz assim: eu glorifiquei, Jesus falando, Jesus orando ao Pai. Ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha isso. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste para fazer. Queridão, se você é filho de Deus, existe uma obra que você precisa fazer. Amém? Existe uma obra que você precisa fazer. Preste atenção se você está fazendo as obras de Cristo. Porque há uma expectativa nele de que você faça as obras de Cristo. Vocês farão as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o Pai e eu vou enviar a vocês o Espírito que é santo. Por causa do Espírito Santo habitando dentro, é que nós podemos fazer as obras de Deus. Muito bem. João capítulo 15, versículo 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que o Pai é glorificado? Ele é glorificado quando nós damos muito fruto. Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre nós vivermos uma vida que glorifique a Deus. Essa é a expectativa que Deus tem conosco. Pastor, quais são essas obras? É assim, é só a gente fazer as coisas certas? Isso é beabá. Fazer as coisas certas é só beabá. Eu estou falando sobre fazer coisas. Realizar coisas. Fazer as obras do meu Pai. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Muito bem. Então, para nós fazermos as obras do Pai, nós precisamos do Espírito Santo, correto? Vocês já perderam, já foram embora? Vem cá, Ministério de Louvor, nós vamos encerrar. Então nós precisamos fazer as obras de Cristo. Como é que nós vamos fazer as obras de Cristo e fazer as suas obras maiores ainda? Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Ok? Eu estou só fazendo aqui uma introdução sobre esse assunto. Na quarta-feira nós já começamos aqui a fazer algumas considerações sobre isso.
sobre as obras do Espírito Santo, sobre a manifestação do Espírito Santo. E nós estamos deixando bem claro para a igreja que a manifestação do Espírito Santo não são aqueles estardalhaços. Manifestação do Espírito Santo não são choros, não são gritarias. O que é manifestação do Espírito Santo? Manifestação do Espírito Santo é operação dos dons do Espírito Santo. Quando os dons do Espírito Santo estão em operação, nós temos o Espírito Santo se manifestando. Então o Espírito Santo se manifesta por meio dos dons. E a igreja, os dons foram distribuídos no meio da igreja. Então qual é a recomendação de Paulo? Ele diz: siga o amor e procure, busque com zelo os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo. Então é uma necessidade de que os crentes desejem ser cheios do Espírito Santo e aprendam a operar nos dons do Espírito Santo. Amém? Deseje os dons do Espírito Santo. Eu digo para você, vai ser extraordinário quando você começar a desejar estas coisas. Desejar os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, eles são divididos em 3 categorias, 3 grupos de 3. Existe uma primeira categoria. Eu ainda tenho você? Sobre o que eu estou falando? Isso, vou voltar um pouquinho antes. Eu estou falando sobre... É isso aí. Eu estou falando sobre viver uma vida que glorifique a Deus. Como é que eu vou viver uma vida que glorifique a Deus? Fazendo as obras de Deus. Como é que eu faço as obras de Deus? Não é possível fazer sem o Espírito Santo. Aliás, nem ser crente é possível sem o Espírito Santo. Nem ser salvo é possível sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo me dá uma porta de entrada para esse universo espiritual. Quando você entra nessa porta, o Espírito Santo deseja agora robustecer você, carregar você de dons. Para que é que servem os dons? Os dons servem para servir. Os dons não servem para você. Os dons do Espírito servem para servir os outros, para abençoar a vida dos outros. O que é que serve para nós? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a ação do Espírito dentro de nós, produzindo em nosso espírito a própria natureza de Deus, o próprio caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Amor, paz, que mais? Gozo, alegria, não é? Isso, essa arruma aí. Isso mesmo. Deixa eu só resumir aqui o fruto em 3 grupos, só isso. O apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Ele resume o reino de Deus em 3 coisas: paz, justiça e alegria. Então essas 3 coisas, ela dá assim um resumão geral do que vem a ser o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é amor, é gozo, alegria interna e paz. Isso é característica do fruto do Espírito dentro. Isso é para mim. Isso é a ação do Espírito dentro de mim. Mas os dons não é para mim. Os dons é a mão de Deus estendida para tocar pessoas. Os dons são divididos, portanto, em 3 grupos. Existe o grupo que chamam de o grupo da revelação. O outro grupo, o grupo do poder. Esse é bom. O pessoal gosta muito desse grupo aqui. E depois vem o grupo da elocubração, fala, expressão vocal. Obrigado, Maia. Expressão vocal. Então os dons do Espírito se manifestam nesses 3 grupos: revelação, poder e expressão vocal. O grupo da revelação, quais são os dons que estão dentro desse grupo? O dom da palavra da sabedoria. Nós não vamos falar sobre eles hoje. Estou só fazendo aqui uma conversa
só introdutória. Eu precisaria de mais alguns minutos. Ainda teremos a escola TGF, irmãos. Escola TGF, a gente poderá falar muito, para ver se a gente consegue pregar em 40 minutos, porque até hoje está difícil. Então veja bem, dentro do grupo da revelação está a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. A palavra do conhecimento, isso aqui a gente não pode distinguir, a gente não pode pensar que esses dons são capacidades humanas, não são. Sabedoria aqui não é sabedoria humana, conhecimento aqui não é conhecimento humano, discernimento aqui não é discernimento humano, são coisas espirituais, são coisas sobrenaturais. Os dons do Espírito é operação sobrenatural, não é natural. Então a palavra do conhecimento é uma revelação que Deus dá no que se refere ao passado. A palavra do conhecimento se refere ao passado ou ao presente. Depois vem a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria diz respeito a planos e propósitos que estão no coração de Deus acerca do futuro. Isso pode ser acerca da sua própria vida, pode ser acerca da vida de outro, pode ser acerca da vida da igreja, pode ser acerca da vida do país, pode ser acerca da vida da nação, pode ser até acerca do Apocalipse. A palavra da sabedoria, ela entra nesse universo de futuro. A palavra do conhecimento olha para o passado ou então para algo que está acontecendo no presente. E o discernimento do Espírito é uma capacidade que Deus dá para a pessoa enxergar dentro do mundo do Espírito. Ela vê no mundo do Espírito. Esses dons, eles não operam quando eu quero. Eles estão em absoluto controle de Deus. Ele opera quando Ele quer, como Ele quer, do modo que Ele quer. O que eu sou? Apenas alguém que busca, como o apóstolo Paulo diz, irmãos, siga o amor e busque com zelo. Ele está dizendo que isso é empenho, desejo, dedicação para buscar os dons. É assim que é feito. Desejo, se eu não desejo, se eu não busco, se eu não quero, não vai ter. Não vai ter. E eu digo uma coisa para você, não dá para ser igreja sem a manifestação do Espírito, não dá. Vai ser apenas folha seca numa árvore qualquer, onde ninguém jamais podia imaginar. Amém? Então, sem a manifestação dos dons do Espírito, não dá para ser igreja, impossível ser igreja. A característica fundamental da igreja é a manifestação do Espírito, porque Ele revela Jesus. Eu não sei pregar sobre Jesus. Uma vez eu vi um homem pregar sobre Jesus e dizer, eu não sei falar de Jesus. O que é isso? Olha o que esse homem diz de Jesus. Pelo amor de Deus, você se apaixona por Ele. Só na hora que Ele fala sobre Jesus, você se apaixona. Pelo modo como Ele manifesta Jesus. O Espírito veio manifestar Jesus. Não dá para conhecer Jesus, se apaixonar por Jesus sem o Espírito. Não dá, é impossível. Então não dá nem para ser igreja sem a manifestação do Espírito. Então nós precisamos seguir o amor. Por quê? Precisamos seguir o amor. Porque se nós não amarmos, nós vamos exercer de maneira irresponsável os dons do Espírito. O que vai trazer equilíbrio perfeito para a manifestação do Espírito é viver em amor. A motivação vai estar certa, o coração vai estar certo, o jeito de operar vai estar certo. É fantástico. Então Paulo disse, queridão, bota teus pés no caminho do amor, firma o teu pé no caminho do amor, cara, e busca a operação do Espírito Santo. Busca os dons do Espírito Santo. Muito bem. Então fica só com essa primeira turma de dons. Depois a gente entra melhor neles. Sobre a palavra do conhecimento. Eu diria que assim, de um modo bem absurdo assim, para você entender o que eu estou dizendo. Dois personagens que operaram assim extraordinariamente nesses dons foi Moisés e João. Moisés, ele disse para Deus, Deus, deixa eu te ver, deixa eu ver tua glória. E a Bíblia fala que Deus amava muito Moisés, Deus tinha um relacionamento com Moisés fantástico.
E Moisés tinha pedido para Deus: deixa eu te ver. Aí diz que o Senhor disse assim: Moisés, tu fica em determinado lugar e eu vou passar. Quando eu passar, tu me verás pelas costas. Essa foi a revelação que Moisés recebeu. A grosso modo, ele recebeu a revelação das costas de Deus. Isso não é pouca coisa. Moisés escreveu Gênesis milhares de anos depois. Você imagina o que é isso? Deus revelou para Moisés como ele criou, como ele disse, como ele fez. Meu Deus. Deus pegou Moisés e disse: cara, vou dar um passeio contigo nas minhas costas, no que já passou, no que é passado. Aquilo era a operação do dom do conhecimento. Eu vou te dar a conhecer uma pequena porção do que está na minha mente. Cara, é por isso que é chamado palavra do conhecimento. Não é o conhecimento, palavra. É só uma pequena porção. E a pequena porção levou Moisés a escrever Gênesis. No princípio de tudo. O Senhor levou Moisés a ver como era no princípio, como ele fez. Criou o primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, criou o homem, pôs o jardim, a serpente, o diálogo, a queda, a profecia, o Caim, o Abel, os filhos, a geração, o Noé, o isso, os profetas, até chegar no seu dia. Palavra do conhecimento. Ele não tinha vivido naqueles dias. Deus mostrou o passado. Mas quando Jesus veio, ele escolheu um outro homem chamado João Batista. Aliás, João, o apóstolo. E ele diz no último livro da Bíblia, que é o livro da palavra da sabedoria, que é a palavra que revela o futuro. Ele estava na ilha de Patmos e ele fala: por causa do evangelho, eu fui achado na ilha de Patmos. E ele disse que ouviu uma voz por trás. E quando ouviu a voz, caiu como morto. E disse: ferrou. Ferrou. Aí o Senhor tocou nele e disse: levante-se. Eu vou te mostrar o que ainda vai acontecer. A história ainda não terminou. Talvez a manifestação maior do dom da palavra da sabedoria vai começar a operar agora, João. Moisés revelou a palavra do conhecimento. Eu vou te revelar a palavra da sabedoria. Vou te levar nos mistérios do coração do Pai. Oh, meu Deus, que fantástico. Logo que o Senhor começa a revelar sobre as igrejas da Ásia, ele diz: João, sobe aqui. Caraca, que é isso, velho? Ele chamou: vem para cá, vem para cima. Depois de ter revelado um monte de coisa, ele fala: quero te levar a níveis mais profundos. Vem para o trono do Pai. E lá ele viu os anciões, viu os anjos, viu aquele que se assenta sobre o trono. E novamente o cabra tem que cair. E novamente o Senhor tem que levantar de novo. Amados, quando você entra nessas coisas, você cai e levanta, cai e levanta. Porque as estruturas físicas não suportam. Isso são dons do Espírito. Isso são dons do Espírito. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de Espírito. No discernimento de Espírito, você vai poder ver Jesus. No discernimento de Espírito, você vai poder ver anjos. No discernimento de Espírito, você também poderá ver a operação maligna. Muitas situações, quando vamos orar por uma pessoa, existe uma impressão no Espírito sobre espíritos malignos causando aquela doença. E em muitas situações se vê o demônio devorando o corpo daquela pessoa. Nesses casos, quando há uma entrada na dimensão do Espírito, a eficiência da cura é extraordinária, porque é específico. A pessoa declara, ordena, porque houve um dom espiritual em operação chamado discernimento de Espírito. E ali a pessoa fica curada e é festa do céu, se discernir o que era que estava acontecendo ali. Então esses são o primeiro grupo dos dons do Espírito. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de Espírito. É ver dentro do mundo espiritual. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ninguém viu a Ele mais fisicamente. Só é possível vê-lo por meio do dom do discernimento de Espírito.
quando Ele quer se manifestar, quando Ele quer aparecer. Então, por meio do dom de discernimento de Espírito, é possível ter uma revelação de Jesus ressurreto. É possível ter uma revelação de Deus. É possível ter uma revelação de anjos. É possível ter uma revelação de operação de demônios. É possível perceber muitas coisas. Muitas coisas. Que coisa linda. Irmãos, eu vou parar por aqui. Mas fica com essa palavra. Viva para a glória de Deus. Faça como Jesus, dizendo: Pai, eu te glorifiquei, consumando, completando a obra que você me deu para fazer. Ele não só te chamou para fazer as obras, Ele te deu condição de fazer. Ele deu o Espírito Santo. Amém? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Produza frutos. Que o Senhor vos abençoe.